dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é José Carlos. Administro o grupo Ajuda Emocional Psicológica no Facebook e também tenho um canal no YouTube. E talvez esse vídeo, esse áudio, né, seja postado também no YouTube, mas vou postar ele no Facebook para ajudar algumas pessoas que estão passando por problemas emocionais e psicológicos. E o toque religioso é um problema emocional e psicológico. E eu quero passar para você uma dica, falar sobre isso, né? Não dica, mas falar sobre esse assunto. E eu quero dizer a você que eu não sou psicólogo nem psiquiatra. E não estou querendo dar uma de psicólogo nem de psiquiatra. Mas procurar ajudar você que está passando por esse tipo de problema a encarar esse problema como eu encarei e fui curado. Então eu quero falar um pouco sobre toque religioso. Você pode depois pesquisar na internet sobre toque religioso, que são pensamentos xingando Deus, vozes na cabeça, imagens ruins, obscenas, lembranças obscenas, ou mania que se a pessoa não praticar aquele gesto, não fizer aquela prática daquela coisa, ela não tem mais salvação, não é de Deus, Deus não é com ela, ou ela pecou, enfim. Então vira uma doença, um problema psicológico que mexe com a fé da pessoa, né? Isso abala a fé da pessoa. Então eu quero passar para você uma coisa importante, para você que está passando por esse tipo de problema. E eu quero que você analise nisso que eu vou falar aqui, e você vai ver que faz sentido, porque tudo que eu falo eu sempre digo a você: você precisa pensar, raciocinar, analisar por você mesmo. Não precisa você esperar que os outros, melhor, isso, não pode esperar que os outros raciocinem por você, nem pensem por você, ou você simplesmente seguir o raciocínio dos outros, e aí você vai sofrer como todos sofrem, pensar como todos pensam, e viver como todos vivem. Então, eu já passei por toque religioso e por dois tipos de toque religioso, porque existem dois tipos de toque religioso. Existe aquele tipo de toque religioso que são pensamentos contrários à fé, certo? E existe o toque religioso onde a pessoa desenvolve uma mania, sabe? Uma mania de um exagero, não uma mania, mas um exagero, sabe? Aquela pessoa que é muito exagerada ao extremo, e até mesmo o tom de voz, o jeito dela falar muda. Isso também é um toque religioso. E justamente o toque religioso, ele da parte da pessoa que sofre com pensamentos contrários à fé, lembranças, né, xingamentos, vem do medo. Esse tipo de toque religioso vem do medo que a pessoa adquire referente a Deus. Ela acaba desenvolvendo um medo de Deus, medo. Ela já não tem assim uma confiança no amor de Deus por ela. Ela perdeu aquela confiança, aquela certeza do amor, da misericórdia, da bondade de Deus, do quanto Deus é bom, fiel, justo e verdadeiro. E ela acaba que desenvolvendo um medo de Deus. Então vem pensamentos punindo a pessoa, justamente por causa do medo, certo? Por causa do medo. E você sabe que faz sentido, porque quando você faz algo de errado no seu dia a dia, coisas assim na sua casa, contra sua mãe, seu pai, sua família, então você já fica com medo de levar uma bronca, com medo de, de, de levar uma punição da sua família, dos seus amigos, de alguém que você fez algo, falou algo. Então você fica receoso, receosa, e isso traz uma sensação ruim, ou trazem pensamentos referente àquilo, lembranças referente àquilo que você fez e praticou contra aquela pessoa. Então também é a mesma coisa. Você
praticou algo, fez algo que você acredita que desagradou a Deus, desagrada a Deus porque você fez aquilo, então você acaba aqui se sentindo culpado, culpada e tendo pensamentos e lembranças e coisas vêm referente àquilo, lembranças vêm referente àquilo. Então, você raciocinando vê que faz sentido. Então, justamente o toque religioso, quando vem os pensamentos, as lembranças, as vozes, as sensações ruins, vem do medo. Agora, existe também um toque religioso que é através de você querer ser muito santa, muito santo, uma pessoa muito separada, uma pessoa é, especial, uma pessoa que é ungida de Deus, uma pessoa. Isso é um toque religioso também. Uma pessoa que é separada por Deus, uma pessoa que é diferente dos outros, é um profeta, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ungida do Senhor. Então você acaba que acreditando e pensando e vivendo dessa forma, e você acaba que não percebe, mas você acaba que se envolvendo dessa forma e acaba que vindo também pensamentos e vozes e lembranças referente da forma que você age. Por exemplo, se eu tenho medo de Deus, vai vir pensamentos me acusando diante de Deus. Se eu confio muito em Deus, eu então tenho que ficar atento e vigiar para que na minha confiança não venha pensamentos e lembranças, vozes que venham me iludir e me enganar, fazendo com que eu me ache especial, um profeta do Senhor. E você sabe que tem muitos aí agora que falam em língua, dizem falar em línguas, falam em línguas e tem sonhos, tem profecias, tem revelações e etc, e dons e muito mais, mas que na realidade também é um toque religioso. Então, resumindo, todos estão doentes emocionalmente e psicologicamente. Né? O mundo adoeceu a mente das pessoas, o mundo tem tentado nos adoecer. Então, você precisa, não precisa ficar com medo. Vem os pensamentos, vem as vozes, vem os pensamentos, xingamento ou as lembranças ruins. Você precisa lembrar e acreditar que isso está vindo, né, na sua mente, porque você adquiriu um medo de Deus, você adquiriu um medo exagerado. E isso quando você ouve as pessoas falarem, você ouve os pregadores, bispo, pastor, padre, que seja, falar em pregações muitas sobre o inferno, sobre condenação, sobre perder a salvação, sobre a volta de Jesus, que você tem que ser perfeito, perfeita e tal. Então você começa a buscar a perfeição, de praticar as obras para que não perca a salvação. Só que nós sempre vamos fazer algumas coisas erradas ou muitas coisas erradas. Então, quando você faz ou pratica algo errado, você acaba que sentindo-se culpado, culpada por não ter sido uma pessoa certa naquilo que você errou, por ter falhado naquilo que você era para ter acertado. Então, a pessoa acaba que vindo os pensamentos relacionados a esse problema, a essa falha sua. E isso vem porque você aprendeu a encarar dessa forma, aprendeu a viver dessa forma. Eu lembro que está escrito na palavra de Deus que Paulo fala assim, que não devemos, que a pessoa que anda certa, ela não pode temer, ela não nada teme contra a lei desse mundo, contra os juízes, os magistrados, porque os juízes, os magistrados punem os que andam no erro. Então a pessoa que anda certa não tem que se preocupar. Veja que Paulo falou isso, né? Não sei se é em Coríntios ou em Hebreus ou Romanos, eu não lembro bem. Paulo fala sobre isso, que não nada deve temer, não se deve temer os magistrados, aquele que anda certo, que anda devidamente certo,
não teme os magistrados nem a justiça desse mundo, porque quem anda certo nada deve, nada teme, mas sim teme, tem medo e deve temer os que andam erradamente. Então, se você, se você é uma pessoa que não tem feito nada de errado, né, e isso você analisa a sua vida, né, e por mais que você tenha feito algo de errado, você tem que lembrar que os homens, quando você pratica algo de errado nesse mundo, os homens não sabem o motivo por você ter feito aquilo, não sabem a circunstância, o momento, a fraqueza sua por você ter feito aquilo. E Deus sabe todas as coisas. Então Deus sabe, Cristo sabe o momento, a circunstância, o porquê que você fez aquilo de errado. Então a diferença é essa. Então você fez algo de errado de repente, lá atrás, há muito tempo atrás, e você acha que Deus não lhe perdoou, que você não consegue acreditar que foi perdoada por Cristo. Você deve lembrar que se aqui nesse mundo nós quando fazemos algo de errado, seja o que for, nós somos punidos, e quando pagamos o erro que fazemos, seja o que for, uma coisa que a gente fez de errado, a justiça nos pune. Então nós estamos quites daquilo. Você foi julgado, foi condenado, pagou pelo seu erro, ficou o tempo que ficou preso, presa, e aí você sai limpo dali, você está perdoado daquele erro, daquela falha. Você só pode voltar se você praticar o mesmo ou outras coisas mais ou piores. Então, se nesse mundo, quando nós fazemos algo de errado, e nós reconhecemos e pagamos e pagamos nossos erros, e nós somos perdoados pela justiça e vamos seguir nossa vida, então por que com Deus seria diferente? Se a própria nossa lei nos ensina isso, então nós temos que aprender com as coisas à nossa volta, que se aqui nós, quando pagamos o que fazemos, isso que fizemos fica no passado, apagado, esquecido, não se fala mais nisso, então também Deus é assim. Quando você fez algo, cometeu algo no passado, uma coisa errada, e você desagradou a Deus e você já pediu perdão, esqueça, certo? Confie, acredite, esqueça as palavras dos homens que você ouviu, que você ouve, das pessoas que falam que não é só assim, que com Deus não se brinca, que precisa fazer isso, aquilo, outro, para poder ser perdoado. Esqueça, porque também lá em Romanos, se não me engano, no capítulo 1, capítulo 2 em diante, o 3, fala que todo homem é mentiroso diante de Deus. Então, esqueça as palavras dos homens. Não confie em suas palavras, porque as palavras dos homens são falsas e mentirosas, né? Então, você precisa lembrar disso. Vem os pensamentos, vem as lembranças ruins, o toque religioso. Não se sinta culpado ou culpada por vir esses pensamentos, porque eles estão vindo porque você adquiriu um medo de Deus. Um medo. Você tem medo excessivo de Deus. Por isso que você está sofrendo com isso. Então você precisa perder esse medo e gerar uma confiança no amor de Deus. Só que também é importante você ficar atento, porque é possível também você gerar essa confiança no amor de Deus, mas não vem os pensamentos dessa forma, mas pode vir outros tipos de pensamentos, outros tipos de vozes. Vamos dar um pequeno exemplo. Pensamentos onde você comece a ter sonhos, ter revelações, vir pensamentos com frases bonitas, mas fora de contexto. Você não vê às vezes aí muitos pregadores que pregam a palavra e fora de contexto, fora do que está. E para eles está certo. Para eles está certo. Né? Pregadores aí que pregam, muitas fazem pregações e você vê claramente
que elas não fazem sentido, que elas não têm sentido algum, mas para eles é aquilo, é verdadeiro, é certo, porque isso ele acredita e ele se sente bem. Então veja que mesmo ele ensinando errado, pregando errado, interpretando errado, para ele aquilo é certo e ele sente uma paz, uma alegria. Então por isso que ele acredita estar bem. Veja que, veja que ele acredita que está certo. E por mais que você mostre que ele está errado, ele não acredita, porque quando ele fala daquela palavra, da segunda interpretação dele, ele sente-se bem. Então não há diferença, porque se eu falo de Cristo, falo sobre Jesus e me vem uma paz, me vem uma tranquilidade, uma coisa boa no coração, então eu estou certo, né? Eu estou seguro porque sinto essa paz. Aí veja que por outro lado, você vem uma angústia, um vazio, um pensamento, quando vem um pensamento ruim, uma voz na sua cabeça ruim, uma sensação ruim, vem essa sensação porque é o oposto. Você tem medo de Deus e você tem segurança em Deus, porque aí não vem os pensamentos ruins, mas vem interpretações erradas, porque você está seguro, porque você sente uma alegria, uma paz, uma segurança. Mas isso também é do mundo, é como uma armadilha do mundo para as pessoas. Então, de um lado, as pessoas muitos estão presos no toque religioso devido ao medo que ela adquiriu de Deus, medo de ir para o inferno, de perder a salvação, de não ter mais salvação, de não ser perdoado, perdoada, de Deus ter deixado ela. E por outro lado, ela agora, por outro lado também, ela pode sentir paz, tranquilidade, alegria, mesmo falando de Cristo, mas ela sente essa confiança e ela fala abertamente, confiantemente, porque ela sente essa coisa boa, essa sensação boa no coração, no corpo dela. Mas ela, por mais que você mostre a ela, leia a palavra, ensine na palavra, a interpretação dela é a correta, é verdadeira e não tem quem mude, porque ela está presa nisso. Então veja que é como uma prisão, é um toque religioso, só que diferente. Então existem dois tipos de toque religioso: através do medo e também através da confiança em Deus. Você pode ser enganado, enganada, mesmo confiando no amor de Deus, mesmo confiando, né, tendo essa confiança em Cristo, ou tendo medo, ou tendo a confiança. Então, como então você perceber, para não ser enganado de dois lados, dos dois lados? Simplesmente fácil você analisar. Fácil, fácil. Primeira coisa, a palavra. Bom, a palavra de Deus é a única verdade. Por que ela é a única verdade? Porque ela nos ensina o que nós procuramos. O que é que a palavra de Deus nos ensina? O que nós procuramos. O que é que você procura? O que é que eu procuro? O que é que todo ser humano procura? Amor e justiça. Queremos que esse mundo seja um mundo justo, não é isso? E um mundo com amor, onde haja respeito, carinho, compreensão e justiça. Então, o que nós procuramos, que todo homem procura, desde o mais simples ao mais sábio, desde o mais humilde, aquele humilde homem que baixa a cabeça, ou aquele mais arrogante que exista, desde aquele homem bom ou perverso, todos procuram amor e justiça, certo? Só que cada um do seu jeito. Às vezes a justiça que ele quer, o amor que ele quer, é apenas para ele, para seus amigos e sua família, e não para todos. Ou apenas para ele, ou apenas para ele e seus amigos, ou para ele e sua família. Então, mas todos procuram. Então, a palavra de Deus é amor e justiça. A palavra de Deus é o único guia. Veja bem, se agora existe a palavra, não existe mais profetas. Porque quando existia profetas, não existia a palavra, porque a palavra vinha apenas pela boca dos profetas.
mas agora não existe mais profetas, porque a palavra já está no nosso meio. Então, temos agora que ouvir apenas a palavra. Esqueça profetas. Não existem mais profetas, não existe mais homens de Deus, nem mulheres de Deus. Esqueçam isso. Agora só existe a palavra de Deus. E a palavra de Deus, para você seguir e ver se você está vivendo ela, é justamente isso. Você vê que o que você entende da palavra é amor e justiça. E aí você vê se é isso que você entende, se é isso que eles explicam, que orientam a você. É isso? Pronto. Então é o certo, é a palavra de Deus. Porque ela é a verdade. E a verdade que procuramos é o amor e a justiça. E a justiça e o amor que procuramos está na verdade. E a verdade é a palavra a qual Deus fala conosco, onde ela está. Então, quando você ouve alguém falar, eu sou um profeta do Senhor, um homem ungido do Senhor, um homem de Deus, uma pessoa separada, um homem santo, esqueça, fuja dessas pessoas, porque elas também estão passando por esse tipo de problema. Toque religioso, só que o contrário. E você pode ver que geralmente quando alguém fala algo desse tipo, que é um profeta de fogo, um homem de Deus, um ungido, elas sempre são cheias de si. Elas se acham pessoas especiais e elas falam abertamente coisas bonitas, mas no meio das coisas bonitas que elas falam muito em demônios, em espíritos, em coisas ruins, o inimigo. Então elas sempre estão falando das trevas, sempre estão falando da mentira, sempre estão falando do pai da mentira. Elas nunca falam apenas da verdade, de Deus que é a verdade. Então você precisa analisar isso, certo? E ver que faz sentido, tá bom? E há pessoas que estão sofrendo muito também com toque religioso relacionado justamente a confiança, ao amor que ela tem por Deus, que isso também é possível o mundo preparar uma armadilha para você que ama muito, que busca amar o seu irmão, que busca servir a Deus em espírito e em verdade. O mundo consegue lhe enganar, porque o mundo consegue colocar em nós as palavras dele, e as palavras do mundo vêm em nossa mente, vêm em nossos pensamentos, vêm como imagens, como lembranças, como vozes. São as palavras do mundo que podem falar na nossa mente. Então você pode simplesmente ter tanto amor, tanta vontade de servir a Deus, e você está ouvindo uma voz que não é a voz de Deus, está tendo sonhos que não é, está tendo revelações em sonhos que não é Deus mostrando a você, mas o mundo lhe mostrando, lhe enganando. Você pode estar tendo mensagens bonitas que vêm em seus pensamentos, mas que não é de Deus, é do mundo que já colocou em você as palavras dele. Então, o que você às vezes pode achar que está bem, sabe, que está bem porque você sente a paz, sente aquela tranquilidade quando você fala o que você pronuncia, o que você, até quando você lê a palavra, e às vezes a palavra não é da forma que deve ser, e você acha que é, porque você se baseia naquela sensação que você sente. Então você sente-se bem, você acha que isso que você está falando é o certo, é da forma certa e correta. E por mais que alguém lhe mostre que não é, lhe mostre na palavra que não é, às vezes você não concorda porque você se baseia na sensação boa que o mundo também coloca nas pessoas. Então você precisa saber disso, que existe dois tipos de toque religioso: o toque religioso por medo de Deus, né? E o toque religioso também por você ter muita confiança em Deus e desejar servir muito a Deus, e enfim, como pessoas que às vezes leem a palavra várias vezes ao dia, ora muito ao dia, várias vezes ao dia, jejua todos os dias, evangeliza, fala de Jesus. Então elas acabam de uma certa forma, as pessoas, não todas, mas a maioria, acaba que julgando as pessoas que não praticam o que elas praticam, porque elas
elas estão sendo enganadas por esse mundo, achando que por praticarem todas essas coisas elas já estão salvas. Mas você vê que Jesus falou que saberão que nós somos discípulos de Cristo é se nós amássemos uns aos outros. Não é se lermos a palavra todos os dias, não é se dermos dízimos todos os dias, não é se jejuarmos todos os dias, não é se evangelizarmos todos os dias, não é se fizermos ofertas todos os dias, não é se formos ao templo todos os dias, não. É se amarmos uns aos outros. Dessa forma saberão que vocês são meus discípulos. Então, infelizmente, está espalhado no nosso meio essa coisa de que se você não praticar tudo isso que eu falei, você não é de Cristo, você não está em parte com Deus, você vai perder a salvação, você está condenado, você está perdido, e aí você acaba que adquirindo esse medo, e aí vem esse medo para você que ouve e a confiança para quem fala das palavras, porque ela acha que está correta e certa. E por mais que você mostre na palavra de Deus que essa pessoa está falando erradamente, ela não aceita, porque ela, quando fala isso, ela se sente bem em julgar. Como é que pode você sentir-se bem em julgar? Você não fizer isso, praticar aquilo outro, você vai perder a salvação. E aí você vê claramente na palavra de Deus, quando o fariseu e o publicano subiram ao templo para orar, o fariseu chegou lá e estufou o peito. Eu sou dizimista, eu jejum, enfim, ele dou ofertas dos dízimos. Ele se titulou as obras dele como que perfeitas e que agradavam a Deus, né? Enquanto aquele homem que nem mesmo sabia, talvez nem sabia o que era dizimar e ofertar, e nem jejuar, ele foi perdoado porque ele foi humilde. Então a humildade com seu irmão e perante Deus e seu irmão, é isso que agrada a Deus. Então veja que não são essas práticas que vão nos garantir sermos perdoados e aceitos por Deus no grande dia, mas é justamente o amor ao nosso próximo. Então procure fazer isso, procure amar o seu irmão. A palavra de Deus nos ensina a perdoar, a amar os nossos semelhantes. Então é isso que temos que nos empenhar. Esqueça as outras coisas. Se você fizer as outras coisas junto com amor ao seu irmão, melhor ainda. Mas se você não consegue fazer as outras coisas, pelo menos se empenhe em amar o seu irmão, porque é isso que vai nos fazer Deus nos olhar com um olhar de amor e compaixão no grande dia que Ele nos julgará. Então é isso, né? Espero que você possa aprender com esse áudio e saber que não tenha medo. Eu estou tendo pensamentos ruins, estou tendo vozes na minha cabeça, eu não sei mais o que fazer, estou com angústia, vazio, uma sensação que Deus não me perdoou. Justamente você está com tudo isso porque você ouviu muitas palavras que Jesus está voltando, que você vai ficar, com Deus não se brinca, que se você não praticar esses atos você não vai ser salvo, que você não é de Deus se você não ler a palavra, se você não orar no jejuar você não é de Deus. Então você vai aprendendo essas coisas, acreditando, e você vai acreditando que são essas práticas que vão lhe fazer, lhe garantir a salvação. E na realidade você pode esquecer de orar, você pode esquecer de jejuar, você pode esquecer de ler a palavra. Isso pode acontecer, isso vai acontecer com todos nós. Mas não podemos esquecer de amar o nosso próximo, porque nós não esquecemos em nenhum momento que queremos que as pessoas nos amem. Então por que podemos esquecer de amar as pessoas? Então isso podemos esquecer, não devemos, mas podemos esquecer. Mas amar o nosso semelhante nunca, jamais. Então você precisa perder esse medo. Eu não estou mais jejuando como antes, não estou mais lendo a palavra como antes, não estou mais orando como antes, eu não estou mais fazendo as coisas que eu fazia para Deus como antes. Não se desespere, não se fique com medo. O que está acontecendo é que você, de uma certa forma, está distraído com outras coisas, está preocupado com outras coisas, está concentrado em outras coisas. Você só precisa deixar essas coisas de lado e voltar à prática das primeiras obras, só isso. A prática das coisas que você fazia.
para Deus, para o seu irmão, tá bom? Para Deus e para o seu irmão. Então, não tenha medo de Deus, que Deus vai lhe julgar, lhe condenar, lhe mandar para o inferno, porque na realidade Deus não vai nos condenar. Deus vai ser só o juiz que vai nos julgar. Quem vai nos condenar vai ser nossas obras. Se forem ruins, elas nos condenam. Se elas forem boas, elas nos absolverá diante de Deus, porque você pode ver que é assim que acontece. O homem que é julgado, quando tem testemunhas contra ele, aquelas muitas testemunhas, elas facilmente condenam aquele homem. Mas quando tem uma ou duas testemunhas, já não é tão fácil condenar. Mas quando tem duas, três ou quatro mais, é mais fácil. E quando tem só uma testemunha, então ainda precisa se investigar muito aquela pessoa para saber se aquela testemunha não está tramando alguma coisa contra aquela pessoa. Então, os atos nossos é quem nos condena. Deus é apenas o juiz. Então, procure fazer o que é certo, o que é correto, e não tenha medo, porque quem pratica o que é errado, se nós que somos, nós homens aqui, não temos medo de juiz, de promotor, de ninguém, de delegado, de polícia, porque quando estamos certos não temos medo, passamos por ele tranquilamente e não ficamos amedrontados. Mas quando estamos feito algo errado, a gente fica nervoso, suando, preocupado. Então não precisa você se preocupar. E lembre-se que por mais que você tenha feito algo de errado, Deus já lhe perdoa e você precisa seguir em frente, seguir o seu caminho na verdade, que é praticar a palavra de Deus, que é amor e justiça. Então, você precisa seguir esse caminho. Acredite em seu coração. Deus já lhe perdoou. Deus já lhe perdoou desse erro. Tá bom? Então, continue com Jesus. E não tenha medo. Os pensamentos vão vir. Se vierem, os pensamentos vierem, você simplesmente mantenha-se calmo, calma, e lembre-se que Deus já lhe perdoou e que esses pensamentos vêm das coisas que você viu e ouviu. Então, eles não têm importância. E aí você vai perdendo medo e eles vão desaparecendo. Então, fique na graça do nosso Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. E eu espero que esse áudio, esse vídeo, possa lhe ajudar a você que está passando por toque religioso. Você possa ter entendido um pouco do problema e compreender que realmente existem dois tipos de toque religioso. Porque às vezes você vê as pessoas vivendo bem e você passando por esse problema e você não entende como que as pessoas não passam por o mesmo problema que você. Mas às vezes não é o mesmo problema que você está passando, porque você encara, está vendo Deus de uma forma e elas vê Deus de outra forma. Então, o problema todo é esse, que se você está tendo pensamentos ruins, obscenos, falsos, lembranças, xingamentos, porque você está vendo Deus com medo de Deus. E quem está passando por esse problema? Porque está vendo Deus com amor, sabe, com compreensão, com um Deus de amor, de justiça, que é justo, mas justo porque Deus quer as coisas certas. Quando fala que Deus é justiça, é porque Deus nos faz a justiça. Ele é justo, quer tudo certo, tudo correto. Não é que Deus é de punir, castigar e jogar praga, maldições sobre as pessoas. Tá bom? Não, são os atos das pessoas que trazem para elas as pragas, as maldições, os problemas, a dificuldade. Então, simplesmente você precisa encarar dessa forma. Olhe dessa forma, viva dessa forma, acredite dessa forma, porque se você analisar todas as pessoas que passam por toque religioso, elas têm um medo de perder a salvação, medo de ir para o inferno, medo de não ser, de falhar, medo de cometer coisas erradas. Elas têm muita preocupação com isso. Então é essa preocupação, é esse medo que está trazendo os pensamentos. Se você perder esse medo, e é justamente isso, como se perde o medo? Você confiar em Deus e saber que Deus conhece todas as coisas e que Ele compreende e sabe que mesmo em seu caminho, na sua caminhada, você pode cometer ou vai cometer coisas erradas, coisas que não são o certo fazer, mas Ele sempre lhe perdoará. Mas você sempre lutará para não fazer essas coisas erradas. Sempre estará lutando. E isso que Jesus quis dizer quando Ele falou assim,
esforçai-vos para entrar no reino de Deus. Esforçar. Todos os dias você está se esforçando, lutando para entrar no reino de Deus. Se esforçar, tá bom? E não procurando ser perfeito em obras, mas perfeito no amor, assim como Deus é perfeito em nos amar. Tá bom? Fique na graça do nosso Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.